Olá, o Setembro Vermelho é o mês de campanha para a prevenção de doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte no mundo. Vamos falar um pouquinho do coração, entender como é a eletricidade do coração, as 4 câmaras cardíacas, o fluxo de sangue por dentro do coração, as coronárias e tentar relacionar um pouquinho com as doenças mais comuns. Isso com a linguagem simples, fácil, prática e rápida. Todos nós sabemos que o coração ele está dentro da caixa torácica. A caixa torácica é composta de ossos, músculos, gordura, pele, e ele tem uma localização no meio do tórax. Só que uma boa parte dele fica mais para a esquerda. De modo que quando a gente tem uma dor no peito e essa dor é do lado esquerdo, a gente fica assustado porque a gente se lembra do coração. Mas veja que na caixa torácica existem diversas estruturas. Existe costela, existe músculo, existe osso, existe o pulmão, existe a circulação dentro do pulmão, existe o coração. Algumas dores, por exemplo, no estômago, no diafragma, em outras partes do organismo, pode repercutir uma dor do lado esquerdo. Então, nem toda dor no peito é uma dor do coração. É uma dor de infarto. Pode ser de outras estruturas. E veja que o coração ele é abraçado pelos pulmões, pelos 2 pulmões. De modo que a relação é muito íntima. Vamos ver, no momento em que o indivíduo inspira e expira, existe a movimentação do diafragma e existe a movimentação dos pulmões. E o coração ele está constantemente aqui fazendo a sístole e a diástole, contraindo e relaxando, independente da sua vontade. Nessa imagem aqui a gente vê que o que está sobre nossa vontade, sobre a nossa coordenação, é a respiração. No momento que a gente expira, solta todo o ar, tira o ar do pulmão e enche o pulmão. E o coração ele está aí funcionando independente da sua vontade. O coração ele trabalha independente da sua vontade porque ele tem autonomia. Ele tem a capacidade de gerar a sua própria energia, a sua própria eletricidade. De modo que a eletricidade sai aqui do interruptor, que é chamado nó sinusal, que liga e desliga, liga e desliga. Cada vez que liga, a eletricidade passa pelo coração e, conforme a eletricidade vai passando, vai existindo a contração, seja dos átrios, seja dos ventrículos. E alterações na eletricidade é o que dá origem às arritmias, que são as doenças, que é uma doença. E o que a gente sente é palpitações. Mas veja, se por acaso a gente se expor a estresse, a ansiedade, nervoso, exercício físico, fazer consumo de alimentos que sejam excitatórios, o coração vai acelerar. Então a frequência cardíaca normal é de 50 a 100. Se a gente se expor a esses fatores, o coração pode se acelerar sem ser uma doença. Por mais que a gente sinta o coração bater nesses momentos de estresse, não necessariamente é uma doença. Por outro lado, se a gente vai descansar, vai dormir, eu particularmente quando tomo suco de maracujá fico leso, 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 e nesses momentos de descanso o nosso coração diminui a frequência cardíaca chegando mais próximo de 50, que é o limite inferior. Veja que o coração ele sofre influência do meio externo, mas também ele tem autonomia de gerar a sua própria eletricidade. É assim que funciona. Sai do nó sinusal vai para os ventrículos, fazendo com que tenha a contração tanto dos átrios quanto dos ventrículos, que aí vai ser o próximo vídeo que eu vou falar a respeito dessa propriedade. E para finalizar as propriedades do coração nesse setembro vermelho, a gente não pode esquecer das coronárias, que quando elas não estão funcionando são as responsáveis pelo infarto agudo do miocárdio, ou infarte, também a angina. A angina é um sintoma, né, que é a dor torácica provocada aos esforços e que tem como causa a obstrução das coronárias. E as coronárias, elas são as responsáveis por manter uma boa oxigenação do coração. Veja que se tiver alguma obstrução aqui na coronária, vai faltar oxigenação numa parte do coração, que são pequenos vasos que oxigenam o coração. E aí, se existe um esforço do coração e ele não tem uma boa oxigenação, o indivíduo tem dor no peito, que aí a gente chama de angina. E se esse músculo do coração ele não estiver adequadamente irrigado, ele vai falhar. E aí o indivíduo pode sofrer de sinais e sintomas de insuficiência cardíaca como consequência de um infarto, que é a principal causa de insuficiência cardíaca, que é a doença isquêmica do coração.